Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. Apresentação Roberto Moraes. Muito boa noite, Brasil, ouvintes. Programa Rádio Mister Web. Isso, para quem está nos acompanhando, né, deve estar estranhando porque o Roberto não está aqui. Me chamo Cristiano Augusto, estou aqui apresentando o programa Cidadania Legal. E hoje um programa muito especial. Nós iremos falar referente à volta, né, o retorno às aulas aqui em São Paulo, mediante a todo esse cenário que estamos vivendo. E só para dizer o seguinte, que o programa Cidadania Legal tem essa missão de informar a comunidade. Então, né, as boas-vindas aí para quem nos está acompanhando, que seja pela primeira vez. E vamos tocando aqui a coisa, né? Bom, hoje nós teremos como participantes aqui a professora Dora e o professor Maurício, que logo estará por aqui, já está chegando, né? A Dora, né? Vocês estão vendo a foto dela na nossa imagem. Ela foi minha professora, então por isso que o programa está muito especial hoje, né? Tem um carinho enorme para poder falar a respeito dela. E eu vou passar a bola para ela agora. Vou passar a bola. Aí, Dora, você pode se apresentar para a gente, viu? Saindo ontem pelo artigo 126, na aposentadoria no segundo cargo, que é um privilégio, né? Que eu posso me considerar uma professora privilegiada. E estou aqui hoje atendendo esse convite com muito carinho também do Cristiano, do senhor Roberto, para que a gente possa aqui debater então sobre esta volta, nesse retorno presencial das aulas no estado de São Paulo, na capital principalmente, nesse momento, nesse cenário difícil que nós estamos vivendo. Muito bom. E assim, Dora, só, né, enquanto o Maurício não chega, só rapidinho, para você falar um pouquinho da sua trajetória mesmo, dentro da sala de aula, de qual matéria que você deu aula, e a sua luta para o nosso ouvinte poder acompanhar e saber mais sobre a Dora. Então, eu dei aula desde os anos 80 nessa região, fui professora no Magalhães de matemática, fui professora no Leila Sabino, professora no Vicente Leporassi e no Antônio Manuel. Na verdade, eu passei por poucas escolas, tenho 2 cargos no estado, e a luta da sala de aula, eu digo que, como eu disse, uma professora privilegiada, porque para mim o melhor lugar da escola é a sala de aula, e trabalhar aí para tentar fazer diferença na vida dos nossos alunos, oferecendo oportunidade, mas com equidade, né? Porque uma coisa é falar, todos têm oportunidade, será mesmo? Ter oportunidade sem equidade não é o que a gente quer para a nossa comunidade, né? E hoje, então, dentro dessa trajetória, eu trabalhei, né, com grande garra, tenho prazer enorme de ver os meus alunos trilhando os bons caminhos. Então, é isso, né? É a missão cumprida, essa sensação que eu tenho hoje. Muito bom, né? Voltando aqui para os nossos ouvintes da Rádio Mister Web, programa Cidadania Legal, que é sempre apresentado pelo Roberto. Hoje estou eu aqui, Cristiano Augusto, e semanalmente estamos trazendo convidados para poder debater sobre assuntos importantes, relevantes para a nossa comunidade, né, para um todo. Vou colocar novamente as fotos, né? Nós temos aqui hoje a professora Dora convidada, logo o professor Maurício estará aqui para a gente poder conversar, ele poder se apresentar para todos, né? Bom, Dora, como, né, a gente já havia falado, vamos dar entrada aqui, né, no nosso debate, nosso diálogo. Eu gostaria de saber, né, na sua opinião, no que você representa, né, em nome do sindicato, quais barreiras ou qual o principal motivo para o retorno ou para o não retorno às aulas mediante a tudo isso?
Então, como você disse, eu faço parte do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POESP, Santo Amaro. Sou conselheira estadual, participo do coletivo Independente Zona Sul, que estamos aí dialogando com a corrente sindical Unidos para Lutar. De fato, a nossa luta tem sido grande, né? Nós fomos surpreendidos aí por uma pandemia de Covid-19. E as barreiras para que a gente diga não voltaremos enquanto não tivermos condições sanitárias e o controle da doença são inúmeras, né? Nós temos escolas aí, a gente que vem da escola pública como você, a gente sabe o quê? Que nossas escolas não têm nenhuma condição, a gente não tem funcionário primeiro. Os protocolos pedem que tenha um funcionário na entrada, que tenha um funcionário na porta dos banheiros, né, para acompanhar a nossa galera, principalmente os anos iniciais do ensino fundamental e anos finais. E nós não temos esses funcionários, né, porque esse serviço ele foi terceirizado, e no início da pandemia, quando houve a suspensão das aulas, a primeira coisa que o governo Dória fez foi dispensar esses funcionários, essas empresas, né, que prestam esse serviço já precarizado, e a gente não tem, então as escolas não têm funcionários. As escolas não têm, as salas de aulas não têm ventilação. A nossa luta, como você bem sabe, sempre foi para que tivesse que tivesse os laboratórios funcionando, e esses laboratórios, a gente não tem laboratório de informática, por exemplo, nas escolas. A gente tem o quê? Quando tem muito funcionando, são 9, 10 computadores, né? Não tem ventilação, as salas são pouco ventiladas, os pátios são fechados, não tem também ventilação. O retorno seria, né, para fazer o quê? Para falar de protocolos. E quando esses protocolos, as crianças estiverem entendendo esses protocolos, já entraremos em férias. Infelizmente, este ano 2020 é um ano que a gente gostaria que nem tivesse existido. Em termos de educação, os prejuízos são grandes, a gente tem essa consciência. Agora, mesmo com os prejuízos grandes que a gente tem do ensino-aprendizagem, a gente não pode expor a vida, porque a gente fala que a aprendizagem a gente recupera, mas as vidas não recuperamos. Então, nesse momento, a preservação é da vida, e nós não temos condições sanitárias para poder retornar neste momento. Muito bom, né? Programa Cidadania Legal com a professora Dora. Já o professor Maurício estará aqui conosco, né? Informando, contribuindo aí com o assunto de volta às aulas, né? Na cidade de São Paulo. Dora, vamos lá. Agora eu te pergunto o seguinte, né? Você que tem contato com muitos professores, né? Com toda essa rede, como que está sendo o diálogo, né? O contato da escola num todo, ou dos professores, com os alunos e com os seus familiares, né? Como que está sendo essa relação? Porque antes nós tínhamos as reuniões de pais e tinha esse contato maior, mas agora nesse momento tudo virtual. Como que está sendo esse contato? De fato, eu digo que o professor, quando chamado a dar aula presencialmente, ele vai lá e faz e cumpre a sua missão. E os professores foram surpreendidos com esta situação remota, onde muitos com algumas restrições, né, para estar com esse material todo, com essas colocações todas que a gente teve que se adaptar, né? Centros de mídias e tudo mais, mas agora com um agravante. Os professores dispuseram seus números particulares de WhatsApp, né? E o governo falou do centro de mídias este que não tem dados, né? Os professores não têm, alunos também não, e entrar nesses centros de mídias fica difícil pela sinalização, pelas redes de internet que são precárias, principalmente na periferia. Uma coisa é propor, e outra coisa é entender a periferia de São Paulo, né, as grandes periferias, que esses governantes que fazem essas propostas, eles não têm noção do que é o que a gente vive, o que os nossos alunos vivem, o que os pais dos nossos alunos vivem. E com relação a isso,
Tiveram então o Centro de Mídias do Estado, né, via TV, mais Facebook, mais YouTube, mas o maior número de alunos, de fato, a gente tem no WhatsApp. Então, o que as escolas fizeram? Grupos para os alunos de sextos anos, os alunos pequenininhos, não são só eles que estão nos grupos, os pais também estão. E o que ficou mais interessante nesse momento é a relação dos pais com os professores, né, com os próprios alunos, com a comunidade da escola, com a comunidade escolar. É um entrelace que fortaleceu nesse momento de Covid-19, nesse momento de pandemia. E estão nos apoiando. O apoio que os pais, que os professores têm recebido da comunidade escolar é grande, né? Alguns gestores também extremamente humanos, né, para tratar essa situação, porque muitos professores estão com dificuldades de acesso, né? Você só ouve o tempo todo nos grupos, né, que a gente participa dos ATPCs, os professores participam das reuniões com a Secretaria de Educação e com as reuniões da escola. Então você ouve o tempo todo, não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo acessar. E em média nós temos, eu por exemplo tenho 8 turmas. Das minhas 8 turmas, eu tenho uma média, algumas turmas mais, né, acessam mais, e outras turmas muito pouco. Mas aí, fazendo um geral, em termos de porcentagem, a gente chega a uns 20% aproximadamente. Muito bom, muito bom. Só pegando um gancho, né, dessa sua resposta. Bom, a gente está num momento que nós não estávamos preparados, né? Que nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginava que ia chegar nessas condições. E avaliando assim na questão pedagógica, em relação às atividades, em relação assim, a adaptação das atividades remotas, né? Olhando hoje esse cenário, né? Que assim eu penso, e você deve pensar, tem um pensamento semelhante, que não substitui a aula presencial, né? Que jamais vai substituir. Então, visando isso, como que as atividades remotas, houve perdas ou ganhos na qualidade do ensino? A gente sabendo que os vestibulares não foram cancelados, né? Mesmo com muita luta. Então, assim, o que a gente poderia dizer mesmo, né? Tanto pela parte do professor quanto a parte do aluno que teve esse novo desafio, e pensando no ensino, na qualidade do ensino. Você acha que houveram perdas como você disse mesmo, o não acesso, né? Que muito nós sabemos as condições, né, do povo, principalmente nas periferias. O que você poderia dizer para a gente? Então, com relação à perda de aprendizagem, nós temos um cenário de falta de investimento na educação de longa data, né? Porque a gente sabe que nós estamos aí à mercê de uma política educacional extremamente falha do PSDB há anos, né? E nesse cenário a gente tem pelas médias, pelos índices, um atraso de aprendizagem de 3 anos pelo menos. Então o nosso aluno de terceiro ano tem um nível aí medido de nono ano, nosso aluno de nono ano, de aluno de sexto ano. Então, considerando isso, falar que foi a pandemia que causou uma dificuldade ou uma perda de aprendizagem seria muito, né, superficial. Nós temos uma luta de anos para aumentar, para melhorar essa qualidade de ensino, e eu há 38 anos lutando por essa qualidade de ensino, né? E aí o que é que a gente vê? Essa falta de aprendizagem vai sim agravar neste momento, né? Por quê? O que é feito no centro de mídias nas aulas remotas? Eles fazem o mínimo do mínimo, até porque realmente não estão atingindo nem 20% da comunidade, né, dos alunos, sejam eles dos anos iniciais, sejam eles dos anos finais do ensino fundamental, ou sejam do ensino médio. Então, neste cenário, o aluno da escola pública, ele já vem com dificuldade de acompanhar as avaliações externas, sejam elas vestibulares, sejam elas de avaliações externas do governo mesmo. Então, assim, a gente já tem essa perda que não é de hoje. Então, claro que vai agravar, mas qualquer tipo de recuperação, ela tem que ser feita com diagnóstico no próximo ano e com investimento muito, muito sério na educação, na formação dos professores, no apoio aos professores, no salário dos professores, que isso também reflete.
e principalmente no apoio e no equipamento das escolas, né? Porque as escolas elas não têm o mínimo necessário para se trabalhar. Primeiro, boa noite, sou o professor Maurício, dou aula de História no estado de São Paulo também. Eu acho que nessa questão, uma das questões principais que existe é a falta de estrutura para esse aluno ter essa aula. Por exemplo, em todos os países do mundo, nós estamos acompanhando um esforço em comprar notebooks, tablets, da internet gratuita, e nós já estamos no 5º mês de pandemia, e o governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, que economizou muito dinheiro porque não está pagando merenda, não está pagando faxineira, porque demitiu as faxineiras no início da pandemia, e poderia estar dando um tablet para cada um dos alunos. Poderia estar dando um notebook para cada um dos alunos acompanhar as aulas. E aí o aluno fica à mercê do celular, que muitas das vezes é só um que tem em casa, do pai e da mãe. E aí esse pai e essa mãe vai para o trabalho, e esse aluno só pode ter acesso a essa aula ou devolver as atividades para os professores apenas à noite. E muitas das vezes isso tem dificultado. Então a média dos alunos que estão acompanhando as atividades é em torno de 30%, no máximo 40%, por conta dessas dificuldades mesmo. Muito bom. Vamos lá. Rádio Mister Web, né? Que no programa Cidadania Legal, que hoje não é o Roberto Moraes que está apresentando, sou eu, Cristiano Augusto. Temos aqui o professor Maurício, a professora Dora, trazendo, né? Compartilhando um pouco com a gente. Bom, o Maurício ele acabou de falar, mas Maurício, pode, por gentileza, se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. É o seu momento, cara. Então, atrasei um pouco, o trânsito não está muito bom, né? Infelizmente, a pandemia é só para quem só está tendo direito à quarentena quem pode, né? Porque a maioria da população está trabalhando. Sou professor Maurício, dou aula já há 8 anos no estado de São Paulo. Sou formado em História pela Universidade Federal do Pará e estou hoje lecionando numa escola no município de Taboão da Serra, Escola Estadual Francisco Vicente. E nós, na região, temos um trabalho enquanto sindicato dos professores, e a nossa subsede que abarca lá é a subsede de Itapecerica da Serra, que representa os municípios de Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica, Taboão da Serra, Juquitiba e São Lourenço. São todos 6 municípios, e nós estamos aqui fazendo essa defesa aí da vida, né? Porque hoje é mentira o professor que vem dizer que está trabalhando menos. Nós estamos trabalhando mais e tendo que ter aí a nossa família em casa. No meu caso, eu tenho uma filha pequena de 4 anos, mandar um abraço, estão ouvindo aqui ao vivo a nossa transmissão, minha esposa, Maria Giovana, ficaram em casa. E aí tem porque nós dois trabalhamos. Nós dois trabalhamos, optamos agora por não voltar para a creche, na escola particular, porque de fato não tem segurança nenhuma. Esse que é a grande X da questão. Não tem segurança e nos parece que o ano dá para se recuperar ano que vem. Agora, se alguém pega algum tipo de doença na família, é muito difícil que recupere o pulmão ou até mesmo a vida, né? Então, esse é um pouco a nossa angústia, a nossa luta nesses últimos 5 meses aí. Defender a vida dos professores e da comunidade de forma geral. Mandar só um boa noite, né, para Adriana Moraes, que ela mandou aqui show, para Maria Dias, que falou que adora a Silvia maravilhosa, e para Jamile Santana, né? Desejar uma boa noite, estão nos acompanhando. Programa Cidadania Legal, aqui na Rádio Mister Web, né, com a temática de volta às aulas. Bom, vamos lá, né? Mediante a tudo isso que nós já conversamos, agora vamos imaginar um outro cenário, né? A gente não sabe quando, todo mundo fica falando, quando tiver vacina, sim, mas não tem uma data, né, certa, né, nesse ano de tantas incertezas. Mas como que a gente pode projetar, o que a gente pode imaginar para um momento pós-pandemia? Qual será o desafio? Como que a gente pode tentar reparar ou mudar, né, se sairemos mudados
né, dessa situação, né? Mas o que a gente pode projetar para um momento pós-pandemia com relação à educação, com relação a nosso trabalho, ao trabalho que já vem sendo feito, né, com os profissionais da educação? O que vocês poderiam compartilhar aí para a gente? Primeiro, agradecer às pessoas que estão nos ouvindo, né? As meninas que falaram aí, meus ex-alunos que são da região, né? E é isso, a gente está aí preocupado com esse retorno neste momento, porque em plena pandemia não é momento de retorno, é momento de projetar o que nós queremos pós-pandemia, né? Qual o cenário que nós vamos ter? Como estão essas famílias cujos os filhos retornarão para nós, né? Então, quando o governo fala em retorno para outubro, em retorno para novembro, porque agora a gente só tem protocolos, então eles percebem que não dá para voltar porque o índice de contaminação é alto e a gente sabe, nós aqui da periferia sabemos que cada dia é uma contaminação, é uma perda. A gente pensa que está bem, daqui a pouco uma perda. Então, o que a gente espera? A gente espera que nós tenhamos nossos alunos de volta com saúde, né? Os familiares dos nossos alunos também com saúde e, de preferência, que nós tenhamos condições sanitárias que realmente atenda, né? Que realmente atenda às necessidades da população mais carente. E que, nesse retorno, quando o governo fala, porque a gente vai fazer um retorno agora para outubro, para novembro, para fazer uma recuperação ou para fazer um acolhimento. O acolhimento vai ser o primeiro momento, né, de que a gente vai ter de ser solidário a essas famílias, de receber esse aluno que saca um abraço, né, para poder, primeira coisa, ver isso. Depois fazer um diagnóstico para ver como estamos, como nós precisamos ficar para a gente poder continuar. Então, o que a gente espera é que a gente receba os nossos alunos, os nossos familiares dos nossos alunos com vida, né, que é o mais importante para nós no momento. Então, nós precisamos repensar esse modelo educacional brasileiro. Você está numa situação, o ano de 2020, né, onde está terminando o ano e, primeira coisa, o orçamento para o ano que vem, ao invés de repensar no intuito de vamos reformar as escolas, vamos estruturar as escolas, o modelo está muito atrasado quando a gente compara uma escola pública com uma escola particular. Falta estrutura, falta profissionais, e a primeira coisa que o governo aponta para a gente primeiro, vamos cortar recurso da área da educação. Então, já vindo direto do governo federal, a proposta de orçamento para o ano que vem já é reduzido para a educação. Segunda coisa, ao invés de valorizar os professores, os profissionais da área, também colocar medidas que não tem mais concurso público. Ou seja, a outra que nós achamos que foi muito importante é o novo Fundeb. Novo Fundeb, que foi uma luta nossa, e aí o nosso ouvinte pode reparar, inclusive, quando você está estudando numa escola municipal, ela tem uma estrutura X. Quando você vai para uma escola estadual, ela tem uma estrutura Y. Geralmente, as escolas municipais têm uma estrutura muito melhor que as escolas estaduais. Por quê? O Fundeb atua diretamente nisso. O prefeito é obrigado a gastar uma porcentagem de tudo que arrecada na educação. Não é a mesma coisa do Estado. O Estado tem uma porcentagem que antes chegava a quase 10%, agora já está em menos de 3% do orçamento que chega, e sendo que ele ainda contingencializa isso daí. Ainda tem contingenciamento. Então, a escola que eu vejo no pós-pandemia tem que ser diferente. Todos estão falando agora, né, que o professor é importante. Porque antes da pandemia eu lembrava que os governos falavam que o modelo para a educação de 2021, do século 21, seria a educação em casa. Os pais teriam que ser o responsável pela educação. E o que nós estamos vendo é que os pais não estão dando conta. Os pais que se tornaram tutores do dia para a noite estão todos reclamando porque não foram testados para isso. Até tem uma boa iniciativa. Do exemplo meu, dou aula para o ensino médio. A minha filha tem 4 anos. Eu não consigo dar aula para ela. Eu fico a manhã inteira para ver se ela consegue cobrir as letras lá, fazer um desenho, mas é tipo assim, no final
Eu que sou um professor, que tenho uma qualificação com relação a isso, eu não consigo naquela área. E é isso um pouco a realidade de todo mundo. O trabalhador que chega à noite em casa não consegue desempenhar isso daí. Então, nós precisamos valorizar esse novo Fundeb e nós precisamos mudar esse modelo que hoje, infelizmente, só serve muitas das vezes para dar o diploma para o aluno. Ele sai de lá da escola com o diploma, mas não consegue entrar no mercado de trabalho, porque a qualificação está muito baixa. Isso tem a ver diretamente com a formação, com o investimento que o governo faz aí na área da educação, entendeu? Eu tento vislumbrar isso, que o governo, nesses 5 meses, 6 meses de pandemia, pegue esse dinheiro que economizou com a educação, porque economizou, não é que não economizou. Nós, por exemplo, do Estado, não estamos recebendo, tem várias escolas que são na periferia, então o professor recebe um adicional para ir para lá. Não está recebendo isso daí, entendeu? O Vale Alimentação está sendo cortado, então são poucos que tem. A outra questão, os agentes escolares foram todos demitidos. Então, quase 10 mil agentes escolares foram demitidos porque o governo falava, vou ficar com o quê com os agentes escolares? Que são aquelas pessoas que ficam na portaria, ajudando na secretaria. Então, isso o governo economizou. Agora, para onde vai esse dinheiro é que nós temos que dizer. Tem que voltar para a educação, governo. Tem que dar uma melhorada aí, porque do jeito que tá difícil. Muito bom, né? Programa Cidadania Legal, na Rádio Mister Web. Mandar aqui uma boa noite para o Alan Martins, que ele mandou parabéns ao espaço em defesa da vida contra o retorno prematuro às aulas em meio à pandemia. Muito obrigado pela participação, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Só para comentar um pouquinho, eu sou professor eventual, né? Então acho que eu entendo um pouquinho do que... Eu entendo, né? De como que tá difícil a situação. Você conseguiu pegar aula esse ano? Não. Eu entendo como que tá muito difícil. O nosso locutor, o Cristiano, é professor eventual. O Alan Martins, que acabou de colocar, ele também é professor eventual. O que o governo fez com os professores eventuais? Quando iniciou a pandemia, o governo disse, quem tem contrato, beleza, quem não tem contrato, acabou. Então, tipo assim, se o professor Maurício ficar doente, eu vou lá colocar meu atestado médico, vou me afastar da escola, não vou ministrar as aulas que eu tenho que ministrar remotamente, não vai ter ninguém para me substituir. Então, a minha aula vai ser atribuída. Só que o Cristiano vai chegar lá, tá, eu peguei as aulas do professor Maurício, né? E qual o problema que vai se dar nisso? Quando chegar na escola, a diretora vai dizer, mas não tem contrato, Cristiano. Espera aí terminar a pandemia que a gente abre o contrato. Então, ele está tapando o buraco ali só para dizer que tem um professor, mas na prática ele não pode ministrar aula. Então, é um absurdo, entendeu? Absurdo. Bom, né, dando segmento, mediante a tudo isso, né, que a gente sempre pegando um gancho da resposta de tudo, como que está essa questão do posicionamento que vocês já disseram, né? Mas em relação ao governo, como que ele está dialogando com esses profissionais? Qual que é a posição do governo hoje, né? Através das resoluções, como que está esse diálogo, a situação? Então, nós temos aí as resoluções, né, que vêm em desacordo, grande parte, com o decreto, porque, primeiro, ele fala que nós temos que... 3 grupos aí de pessoas divididas, né, que são grupos de risco, que entraram em trabalho remoto. Depois, a resolução dentro desse grupo de risco, por exemplo, gestante, é um grupo de risco, só que na resolução ele vem dizendo que tem que ser gestante de alto risco, ou seja, não basta ser só gestante. Depois ele fala da pessoa que é idosa, né, na acepção da palavra, acima de 60 anos. Só que agora, na resolução, ele fala que não basta ser só idoso, tem que ser idoso com as comorbidades, né? Que são aí as doenças cardiopatias, né, doenças pulmonares e por aí vai. Então, assim, cada momento que vem, tem a resolução 61 que fala aí dos protocolos de retorno, e dentro desses protocolos que o governo coloca, está claro que ele não conhece a escola pública do Estado. Ele não conhece as periferias, ele não conhece os espaços que nós temos, né? Então, ninguém
pode falar melhor da escola pública do que os professores, os pais e os próprios alunos. Então, os grêmios, a gente defende que os conselhos de escolas devem ser consultados e a opinião dos conselhos de escola, a opinião dos professores, a opinião dos alunos, principalmente alunos de ensino médio, dos pais de alunos que são pais que são participativos, essas opiniões, elas têm que ser ouvidas acima de qualquer resolução. Por quê? Porque eles é que estão aqui na periferia, eles que estão no chão da sala de aula, no chão da escola. Então, eu digo que não adianta vir, igual saiu aí uma reportagem, um texto em que a senhora Viviane Sena vem dando uma de consultora educacional. Quando ela pisou na nossa periferia, né? Quem conhece aqui a região, quem conhece aonde a gente está pisando, somos nós, os alunos, os professores. E como o Maurício falou aqui, não adianta a gente falar assim, está todo mundo com oportunidade. Que oportunidade sem ter equidade na hora de fazer as provas postas aí, né? É aquilo que eu falei, é uma briga para que a gente ocupe esse espaço público, mas com qualidade, né? Ocupe a escola pública, ocupe as universidades públicas, mas como nós vamos chegar lá? Temos que ter essa qualidade, que é por isso que nós vamos brigar. Cristiano, professora Dora, professores, né? O governo, nessa situação da pandemia, infelizmente, foi totalmente... como é que eu posso dizer? Não ouviu o sindicato, não ouviu os professores, não ouviu em momento algum, tá certo? Tanto quanto quando nós iniciamos lá em março, né? No meados de março, a questão da suspensão das aulas, foi por decreto, e agora volta às aulas por decreto, tudo por decreto. Em todo esse momento, o governo até sentou com o sindicato meia hora, tipo assim, entendeu? Aí nós do sindicato cobramos dele uma questão que foi, ô seu governador, secretário de Educação, cadê a transparência com relação ao programa que você colocou aí, aberto para os alunos? Tem várias denúncias na mídia dizendo que são, inclusive, você contratou empresas bolsonaristas. Empresas que vão ter uso eleitoreiro dos dados dos nossos alunos. E aí o governo se levantou da mesa e foi embora. Isso é uma postura de um governo, de um secretário de Educação. Nós hoje eu hoje de manhã estive falando com a prefeitura no município de Taboão da Serra. Aí, justamente porque o grande problema, quem vai ter que arcar com essa volta às aulas precipitadas são os municípios. Então, nós, enquanto sindicato, fomos lá para falar com o prefeito, assim como falamos no início da semana com o prefeito de Itapecerica da Serra, vamos amanhã de novo voltar a falar com a prefeitura em Itapecerica da Serra, porque se o prefeito hoje tem poder nas suas mãos de dizer se volta ou não volta às aulas naquele município. Se ele achar que o município não tem estrutura, não tem leito suficiente, porque vai aumentar os leitos, você está vendo como é que está a situação de Manaus, em Manaus, que estava já livre do coronavírus, né? Quantidade de mortes bastante pequena, hoje, com a volta às aulas, o prefeito está pedindo para que tenha lockdown de novo. Entendeu? E aí os prefeitos estão nesse dilema. Está sendo mais fácil conversar com os prefeitos do que conversar com o governo do estado. Porque não tem em nenhum momento abrir o diálogo com o sindicato e com os professores. Então hoje são mais de 50 prefeituras que já editaram decreto dizendo que lá não vai voltar às aulas aqui no estado de São Paulo. Não vai ter aula presencial. E é o que é mais sensato, porque se você olha, o pepino vai cair depois na mão desse prefeito, dessa prefeita, que vai ter que arrumar leito para todos esses moradores que vão ser infectados. Entendeu? Então era um pouco isso dessa pergunta específica. Espero que o governo reveja essa posição, mas até hoje está sendo muito truculento, não está respeitando nenhum diálogo com o sindicato, com os professores, infelizmente. Muito bom. Aqui mandar uma boa noite, né, para Emília Tanaka, que ela mandou Dora, maravilhosa sempre. Para Ana Lúcia também, mandar uma boa noite especial. Rádio Mister Web, né,
para todos os ouvintes aqui com o programa Cidadania Legal, hoje apresentado por mim, Cristiano Augusto, fazendo minha estreia aqui, programa tão especial com o professor Maurício, a professora Dora, né, que a Dora ela foi minha professora no ensino médio, então hoje é uma honra, né, em convidá-la aqui, tenho como referência e como colega agora, né, então estamos aí. Bom, só para, pegando esse gancho, eu pergunto para vocês o seguinte, né? Qual que é a solução? Você trouxe um relato seu, né, da sua filha, que teve um pouco dessa dificuldade, que você dá aula para ensino médio, né, com tantas salas, mas aí na hora lá da parte pedagógica com a sua filha, você enfrentou algumas problemáticas ali. Então eu te pergunto o seguinte, qual que é uma solução, uma alternativa, tanto para os alunos quanto para os profissionais, para eles manterem um foco nas suas respectivas tarefas? Assim, a gente tendo em vista dentro do ambiente familiar, né? Porque antes a gente já sabia de todas as dificuldades, né? De dupla jornada, né? Aquela correria de ir para tantas escolas, né? Por conta de contrato. E hoje, dentro do ambiente de casa, como que um professor ele consegue separar ali a questão familiar, a questão profissional? Então, tem sido muito difícil. Por exemplo, a minha situação, até falo para meus colegas que eu preparo minhas aulas de noite. Ou de manhã cedo, acordo às 6 da manhã, preparo minhas aulas. Não é uma situação normal, infelizmente. O ideal seria que, inclusive, nós estivéssemos fazendo uma discussão mais responsável no intuito do governo garantir o salário para todos os profissionais. Por exemplo, nós estamos aqui brigando por R$600, né? O governo nem mais R$600 quer dar para a população, mas deveria garantir uma quarentena onde as pessoas pudessem comprar. Acabei de vir do mercado agora, o quilo do arroz já está beirando os R$20, aí R$30. Eu gosto de comprar aqueles de 5 quilos, né? Que aí é mais barato, mas não tem sido. A situação é muito complicada. Um boom que está dando. O boom tá muito alto a inflação. Então nós precisamos ver de que forma fazer esse equilíbrio. Então, eu penso que o profissional da educação agora vai ter que se desdobrar, não tem jeito. Vamos ter que nos desdobrar e digo mais, tá ruim em casa, mas tá pior se voltar às aulas. No meu caso, por exemplo, eu vou voltar às aulas e aí é um duplo risco, né? Eu vou ter que dar aula para vários alunos e a minha filha vai ter que passar a manhã inteira, a tarde inteira num local, entendeu? Numa creche, numa escola particular ou pública, e também vai ter contato com várias pessoas, ou seja, a nossa situação é de duplo risco, né? É muito complicado ver como é que rebola aí nos 30 aí para resolver, mas está difícil. Então, como o Maurício falou, né, o momento em que ele está preparando aulas, ao longo da minha carreira, eu sempre preparei aula aos domingos. Então, todo domingo agora o Cristiano está sabendo, após o almoço, eu já começava a minha semana, então preparava as aulas ali. Com relação assim que entrou, né, essa situação difícil para nós, né, que as pessoas falam muito de novo, normal, é muito complicada essa definição de normalidade, né? Porque a questão de normalidade, nós não podemos ter como normal vendo pessoas morrendo toda hora sem ter condições, né? Nós não temos vacina, nós não temos medicamento, é uma situação nova, né? É um vírus, né, novo, nós não temos como lidar com a situação. Então, assim, eu até brinquei, mas uma brincadeira séria, que é voltar, como o governo falou, o Rocieli, o secretário, ele disse que ele volta esse ano, nem que seja com um aluno. Então vai ser como? Vai ser uma nova seleção natural pelo Covid-19, quem for resistente ao vírus sobrevive, quem não for, né? Tchau. Porque nós não temos medicamento, não temos condições sanitárias nem para a defesa, né? No caso da prevenção, no caso da vacina. Com relação à volta, minha filha está trabalhando como agente de organização escolar, né? Também veio para a educação e está aí também fazendo pedagogia, também vai para professor, e é uma honra muito grande tê-lo como colega de trabalho, né? E vendo aí a minha galerinha, meus meio-filhos, né? Quantos meio-filhos a gente tem por aí? Então, assim, a minha netinha também, então quer dizer, eu sou grupo de risco, então eu vou ter o contato com a minha filha que está indo trabalhar,
A minha netinha vai ter que voltar para a escola, né, para poder acompanhar também, e eu vou ter esse contato. Então, é como o Maurício falou aqui, nós não temos condições de voltar, sendo que nós não temos nenhuma garantia por parte do governo, nem por parte dos comitês de saúde com relação a isso. E quando a gente fala que é fase amarela, fique bem claro, tem até uns cartazes no Facebook. A fase amarela quer dizer que tem vaga para você na UTI. Não quer dizer que o vírus acabou, né? Então as pessoas não entendem muito bem isso, né? Então nós não podemos voltar. E outra, nesse momento a gente ainda pode optar. E a gente clama aos professores que, enquanto puder optar, diga, não voltaremos nestas condições. Muito bom. Rádio Mister Web, programa Cidadania Legal. A Mara Maria do estado de Pernambuco mandando um abraço, né? A gente mandando um abraço para ela, né? Bom, lembrando aí os nossos ouvintes, nos acompanhem nas redes sociais, programa Cidadania Legal, semanalmente aqui, trazendo informação para a comunidade. Então hoje nós estamos aqui com a professora Dora e com o professor Maurício. Bom, eu pergunto agora pensando no sindicato, tá? Pensando no sindicato e pensando naqueles professores, professor eventual, esses professores que não estão recebendo, como que está esse diálogo do sindicato com esses professores recém-chegados, que não conseguiram atribuir aula, como que está sendo nesse momento? Olha só, a Dora tem hoje uma atuação aqui na Zona Sul, Santo Amaro. Eu tenho uma atuação mais em Itapecerica, Taboão. Nós, desde o início, nós organizamos um movimento, e aí acabou combinando, né, o início da pandemia com um processo de reorganização do sindicato, e hoje nós estamos construindo aí um movimento chamado Oposição Unificada Combativa, que hoje tem um trabalho à frente de algumas subsedes, em torno de 6 subsedes. Está aí Santo Amaro, Itapecerica da Serra, Poá, Mauá, tem várias subsedes que estão aí. E o que nós fizemos? Nós tivemos uma política desde o primeiro momento que foi: nós vamos nos unir para defender os que estão mais precários, porque eu sou efetivo, a Dora efetiva, né? Está aposentando agora, parabéns aí. É muito raro isso na nossa categoria hoje. Geralmente o professor não tem conseguido aposentar por essas questões de salário, oportunidades, uma série de coisas. E aí eu estou na diretoria estadual da POESP. E no primeiro momento eu, em conjunto com outros diretores que fazem parte da Oposição Unificada Combativa, nós propusemos para a sede central entrar com processo para que esses professores que são contratados mantenham o vínculo com o Estado, mantenham o salário, que a nosso ver hoje são 24 aulas, tá certo? Então, nós entramos com esse processo, graças a essa luta. No entanto, era um processo que demoraria. Então, nós fomos atrás de uma série de questões e conseguimos uma brecha, que foi a questão dos R$600. Então, nas subsedes hoje, nas nossas, depois foi incorporada por várias outras subsedes, tiramos na reunião da diretoria estadual da POESP, uma política que foi entrar com processo para que esse professor, como mínimo, tenha direito aos R$600. Isso nós estamos conseguindo em todas as subsedes. Então nós estamos entrando com processo e até agora, que eu me lembro, não tem nenhum que perdemos. Para que esse professor que não tem contrato consiga isso daí. E justiça gratuita, porque obviamente se o professor não tem condição, como é que ele vai pagar o advogado? Então, e a outra questão em todas as subsedes, nós temos feito vaquinha virtual, nós temos feito arrecadação e também nós temos feito uma discussão que os sindicatos, já que estão fechadas as subsedes, então tem um gasto menor, que a gente tire uma parte da arrecadação da subsede e pague cestas básicas para os professores que estão necessitados. Ah, mas Maurício, todo mundo vai querer lá. Não, tem que mostrar o olerite, tem toda uma fiscalização, tem todo um processo aí com relação a isso. Então, as subsedes estão garantindo isso. A nossa está destinando todo mês em torno de 10 a 15. Teve um mês que nós destinamos 30% da nossa arrecadação para comprar cestas básicas.
A Sul Santo Amaro está numa situação também bastante nessa perspectiva, tá certo? A Dora vai complementar um pouquinho aqui. Então, a gente desenvolveu desde o dia que falou, nós estamos em quarentena, né? Nós estamos com aulas suspensas. A Subsede Santo Amaro fez aí a campanha solidária, a campanha Solidariedade. Primeiro um grupo de professores, conselheiros sindicais aqui da região da Piraporinha, tocaram essa campanha brilhantemente, atendendo não só os professores, categoria V, porque infelizmente o governo nos dividiu, né, numa série de categorias, que é aquela técnica, vamos dividir para poder manipular, para poder manobrar. E nós não podemos, de forma alguma, perder esse senso da luta de classe, né, da coletividade. E aí a gente, dentro dessa campanha solidária, a Subsede Santo Amaro, no mês passado, distribuiu quase que 600 cestas básicas. Os professores, categoria VS, categoria O, que não conseguiram atribuir aula, também tem essa condição. Né? Nós temos um e-mail, depois a gente pode até deixar para que seja publicado, para que os professores, categoria V, que estão aí passando dificuldade, eles se cadastrem nesse e-mail, que a gente está fazendo a seleção, como o Maurício falou aqui, né? Porque tem que apresentar o olerite e tudo mais. E é dessa maneira que a gente está conseguindo aí suprir minimamente a necessidade, né? Para que fome a gente não passe, né? Muito bom, né? Só mandar aqui também uma boa noite, né, para Maris Lúcia Santos, que está nos acompanhando. Aqui também o Alan Martins, ele colocou: parabéns, Dora e Maurício, precisamos de um sindicato combativo e de luta contra a burocracia sindical. E Adelaide Ros, que ela colocou: parabéns pelo trabalho, aprendizagem se recupera, vidas não. E Meire Anne, falando a respeito que o secretário está fazendo um marketing, né, para volta às aulas, propaganda, infelizmente enganosa. A nossa saúde não está à venda, né, em um instante de mercado. Não é seguro voltar às aulas, né? Ela colocou aqui. Então, lembrando, né, ouvinte, para quem já nos acompanha, que deve estar agora estranhando, o Roberto, né, que ele apresenta semanalmente o programa Cidadania Legal. Mas eu, Cristiano Augusto, fazendo a minha estreia, estou aqui como um colaborador da Rádio Mister Web. A nossa missão é informar. Semanalmente traremos convidados aqui com assuntos relevantes para a nossa comunidade, né? Bom, vamos lá. E aí, agora eu te pergunto para vocês. Novos profissionais, né? Pensando nesse momento tão complicado. Aquela pessoa que sonha, né? Que entra na sua faculdade de licenciatura, que almeja, que tem um sonho de ir para a sala de aula. Porque é aquilo, né, gente? A gente faz por amor, tá? Não dá para ganhar dinheiro com isso não, hein? Mas aí eu te pergunto o seguinte: novos profissionais deverão crer que vale a pena prosseguir com as suas licenciaturas? Nossa, eu sou muito suspeita e falo isso aqui com bastante propriedade. Eu sou uma professora privilegiada, eu exerci minha carreira com muito amor, né, com muita luta. Eu falo que eu briguei a vida inteira para fazer um bom trabalho, para fazer um excelente trabalho para os meus alunos, né? E eu digo que sim, né? Acabei de falar, minha filha saiu de uma universidade estava fazendo gestão ambiental na USP, minha filha está fazendo pedagogia e eu dou todo o apoio, porque, vou te dizer, escola para mim é aluno, não tem nada que me realiza mais ver o meu aluno tendo sucesso, como está te vendo aqui, por exemplo. Né, e tantos outros da sua época, né, 2015, que estão muito bem. Então, assim, muito bem que eu digo, gente, que conquistou, né, através da escola, da periferia, assim como nós temos outros professores excelentes aí, que também passaram pela escola pública, né? A gente poderia citar vários deles aqui, ex-alunos, inclusive. E é isso. Eu digo que vem assim, a educação precisa de pessoas que acreditem que a capacidade de transformar. Mandela já disse, né, que a educação, ele disse, né, que a educação é a única arma que pode transformar o mundo. E digo mais, né, tem uma outra frase que é muito importante, que para a gente poder trabalhar, para a gente poder vencer o sistema,
A gente que é assalariado, que é pobre, a gente vai através do estudo, né? Meu pai foi um grande mestre, ele disse isso, a educação, a aprendizagem, conhecimento nos iguala a todos. Então, vem assim para a educação. Eu sou uma professora bastante realizada. É difícil falar depois da Dora, né? Mas tudo bem. Eu penso o seguinte, nós temos muito bons referenciais no Brasil, inclusive pessoas de renome, o caso do Paulo Freire, né? Inclusive aniversariando esse mês agora. E é importante fazer uma discussão que não é uma batalha por salário. Não é uma batalha... É uma batalha por valorização. Centralmente isso. Se você vai, por exemplo, ter uma discussão que em vários estados do Nordeste, por exemplo, agora você tem aí um piso salarial nacional. Mas antes do piso existiam vários estados onde você tinha um piso lá embaixo, o professor tinha uma desvalorização em termos de salário muito alta, mas você tinha um reconhecimento muito alto também, entendeu? Então você ganhava ali na época 2003, 2004, 2005, você tinha um salário muito baixo, mas tinha esse reconhecimento. E hoje eu penso que a principal batalha nossa é para voltar a ter esse reconhecimento. E primeiro dos governos. É um absurdo, nós estamos agora vivendo em pleno processo eleitoral, né? Eleição municipal, e tem vários candidatos a vereadores, a prefeito inclusive, colocando como a sua principal pauta a desmoralização do professor, a desmoralização do profissional de educação. Eu acompanhei o caso de um pré-candidato a prefeito em Mogi, no início desse mês, que tentou desqualificar e desmoralizar na sua rede social, com mais de 50 mil pessoas, um profissional de sociologia, no qual eu fui lá, deixei toda a minha solidariedade. Professor Álvaro deve estar escutando aí a nossa rádio, porque não é por esse lado que nós vamos chegar à discussão, tá certo? Primeiro nós precisamos valorizar a educação. Se nós queremos sair do atraso que está o país, nós precisamos valorizar os profissionais que estão dando aula e reconhecer esses profissionais. Não dá para tirar como centro essa discussão. O próprio governo federal que nós temos é um absurdo. O que fala o ministro da Educação, ficar falando contra professor, mal de professor, entendeu? Nós temos inclusive uma formação, tá certo? Nós temos uma formação que não dá para ser desconsiderada, tá certo? Eu queria só... Posso, Pode, Cristiano? pode. Então, o Maurício lembrou muito bem aqui, o ministro ele falou que ser professor no Brasil hoje, quem não pode fazer outra coisa. Não é verdade. Ele sim está lá porque ele não sabe o que está fazendo, né? Mas a gente sim, é uma escolha. Eu pude escolher, minha filha é jovem pôde escolher, você está podendo escolher e está escolhendo ser professor. É isso aí, vai ser o melhor professor, vai fazer o melhor por essa comunidade, pela periferia, né? Para mostrar que qualidade tem que ter equidade. É isso que o governo não fala. Oportunidade tem que ser com equidade. E é isso que esse ministro, que não sabe o que ele está falando, disse que não é escolha, né? Que ser professor hoje é porque não teve escolha. É um grande infeliz, né? Inadmissível. Entra ministro da Educação, sai ministro da Educação e a gente só vê um cenário ruim, né? Então eu falo que é uma corja, né? Que estão aí, né? Acabando, né? Com com a educação, né? Com esse cenário no mundo, né? Mostrando esse cenário horroroso que eles põem para o mundo. O que não é verdade, né? O que não é verdade. Muito bom, né? Aqui mandar também uma boa noite para Maria Dias. Rosa Maria Salles colocou: boa noite, companheiros. Subsede Apoesp Itapecerica da Serra, SP, presente. E Adelaide Rose colocou: ótimo espaço para o debate sobre educação em São Paulo e no Brasil. Parabéns pela iniciativa. E Rosa Maria Salles colocou: governo negacionalista da ciência, cultura... Negacionista da ciência, cultura e educação. Bom, né? Rádio Mister Web, aqui com o programa Cidadania Legal, Cristiano Augusto apresentando. Nós estamos com o professor Adoro e o professor Maurício.
E eu pergunto assim, nós sabemos que a escola também ela é um espaço que ela identifica muitas demandas, né? Seja através do próprio aluno que denuncia muita coisa fora da escola, né? Que a gente consegue identificar através do seu comportamento. Demandas tais como questões de violência, questões de abuso, questões da extrema vulnerabilidade que esse aluno se encontra. Então, a escola ela é um local que ela consegue identificar isso e trabalhar essas questões dos conflitos, né? Mas eu pergunto hoje, né, nessas condições da pandemia, pensando nessa questão da saúde mental, nessa questão dos próprios conflitos familiares que já existiam, como que a escola consegue identificar ou trabalhar para reparar esses conflitos? Então, realmente, a escola Paulo Freire defendeu muito isso, né? A escola mais humanista, a escola que trabalha a realidade do seu aluno, às vezes mal interpretado, né? Porque quando a gente fala de trabalhar a realidade, é realmente entender o momento desse aluno, né? Isso não quer dizer que a gente tem que deixar esse aluno à mercê do conhecimento. Com relação à escola, identificar algumas situações de violência que esse jovem, que essa criança passa no seu ambiente de casa, realmente a escola ela tem esse papel, né? Porque a única instituição capaz de transformar a vida de alguém além da família é a escola. E é por isso que a gente fala a importância. Nada vai substituir a aula presencial. Não tem tecnologia, né, por mais que se adeque, né, como está no plano do governo no novo ensino médio aí, e passando a revelia, porque esse governo negacionista, como a Rosa bem disse aí, né, fala que tem que passar a boiada lá no meio ambiente, eles passam também na educação, né, porque nada vai substituir a aula presencial. E o governo já tinha um plano, você vê. Então, a questão da pandemia, da gente saber que esses alunos, a gente está muito preocupado com isso, aqueles alunos que muitas vezes só tem a nós, só tem a escola, só tem um professor com quem ele se identifica, uma professora com quem ele se identifica, e realmente isso é muito preocupante. Mas já era projeto do governo a reforma do ensino médio, que rezava que parte desse conteúdo seria feito em EAD, que seria o ensino à distância. Quando a gente, no início da pandemia, começamos a falar que nós estávamos em EAD, o governo do Estado de São Paulo, na pessoa do seu secretário, que fala mansinho, né, ele já corrigiu, não, é ensino remoto. Mas não nos engana, porque nós passamos da idade, passamos da fase de ser enganados, né? Então, não nos engana, porque eles estão fazendo, foi rapidamente, como o Maurício disse aqui, através desses centros de mídias, né, buscando aí técnicas bolsonaristas, né, com o povo, para poder colocar esse ensino remoto, a revelia, e aí vai muita coisa envolvida. Então, tem plano de ter parte do ensino feito à distância. Nós somos contra, além de causar desemprego, além de distanciar esse aluno, porque está claro aí, né, com relação a isso. E outra, questão do acolhimento, do recebimento desses alunos e tudo mais. Neste momento, a gente sabe que muitos que virão, porque nós temos dados das escolas, que a própria sede, que a Secretaria Escolar Digital fez, uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa, a maioria dos alunos que acessaram disseram que não voltam. Então, nós temos cerca de 80% ou mais da comunidade escolar dizendo que não volta, né, neste momento, por conta das questões que nós estamos vivendo. Mas, além disso, temos aí uma minoria que volta. Essa minoria de cerca de, no caso, na escola que eu trabalho, de todos que entraram em contato, né, na última reunião que nós tivemos quinta-feira passada, 9 apenas disseram que retornam. Esses 9 são aqueles de extrema vulnerabilidade. Né? É aquele aluno que quer um abraço, é aquele aluno que quer falar do seu... Até me emociona de falar disso, né? E a gente não vai poder abraçá-lo. Como é que eu vou abraçar um aluno que está chegando numa situação, não dá para acolher, nem para fazer o acolhimento. Então, infelizmente, é essa situação que nós estamos vivendo, mas que já era projeto do governo ter o ensino à distância. É um projeto nacional, né? O governo está tentando fazer um ensino à distância, porque economiza mais na educação, né? Ao invés de você contratar 10 profissionais para dar para uma turma, né, do ensino médio,
Você vai contratar 10 profissionais para dar aula para 10, 20, 30 turmas, entendeu? Porque você reaproveita aquelas aulas, a mesma aula, né? Então, para eles é uma economia, além de uma própria desvalorização mesmo. Então, essa política que eu falo de não ter concurso público tem a ver com isso. Tá, quem já é concursado, daqui com 10 anos aposenta ou vai para outra carreira. E esse, como não tem concurso, nós vamos seguir EAD. Ou seja, para o governo é um ônus a educação, né? Para a gente, nós achamos o inverso. A educação tem que ser um direito para todos, como defendeu o Paulo Freire. Está fazendo agora 99 anos, faria, né? De idade. Mas é um pouco isso, é um direito para a sociedade. Tá na Constituição Nacional. Não dá para se quebrar a Constituição de uma hora para outra. E nem dá para se mentir dessa forma, né? Você vai aprender na EAD. Muito difícil que você aprende todo esse debate. O que nós estamos vendo é uma excepcionalidade. E até estávamos discutindo, não tem condição de ser de outra forma. Mas não tem condição de continuar depois que tenha todas as questões aí garantidas, né? Como vacina, dá para voltar às aulas, vamos ter que voltar, até porque temos condição. É antipedagógico voltar só para um aluno, inclusive. A LDB fala isso, que você tem que dar aula para a maioria dos alunos. Ou seja, e ainda assim, se um aluno quiser que você reponha depois a aula, vai ter que repor. Então você vai dar aula para um em detrimento de 50 alunos que não estão na sala, entendeu? Então é um negócio. E a outra é dupla jornada, porque a professora Dora vai voltar para dar aula para 2, 3 alunos, mas ela vai ter que garantir a hora dela lá no teletrabalho também. É verdade. Entendeu? Porque ela vai ter que garantir os 5 aqui presenciais, vai ter que garantir os outros 40. Isso, vai ter que garantir todo o resto na EAD, no teletrabalho. Então, dessa forma, nós achamos que é antipedagógico e também é antiprofissional também, não tem condição. Bom, o Alan Martins, ele disse assim, nunca foi tão importante debater o método de escola de Paulo Freire como nos dias de hoje. Paulo Freire vive. Viva Paulo Freire! Isso, a candidata vereadora pelo PSB, Elizabeth Amorim, está mandando um abraço. Tá? Estamos mandando um abraço. Opa, obrigada. Rádio Mister Web, programa Cidadania Legal, apresentada por mim, Cristiano Augusto. Estamos aqui com os professores Adora e o Maurício. Bom, falando sobre tudo isso, agora vamos pensar, principalmente nas periferias, onde que nós estamos inseridos, aquelas famílias com menos condições e acessos. Vocês acreditam que essas crianças, essas famílias, elas estão protegidas em casa? Você acha que elas estão sendo assistidas? Essa mesma família que tem que ir para a fila da Caixa, ficar 3, 4 horas na fila da Caixa para pegar o auxílio, essa mesma família que tem que correr atrás do seu sustento. Como que tá essas condições, né? Porque a gente fala muito sobre os protocolos, muito sobre essas questões sanitárias, mas acha que fora da escola, né, fora desse ambiente escolar, que está sendo protegida essa família? Eu costumo dizer que nós temos 2 quarentenas, né? Tem da população que consegue ter uma renda, então está fazendo sua quarentena ali, a classe média alta, a burguesia, está na sua casa, tá até no mercado, a moça estava comprando 10 litros de álcool. Ah, mas porque eu passo álcool em tudo, não sei o que. Aí tu olha o carrão dela. Eu falei, pelo amor de Deus, nem sabe o que é. Você, 6 da manhã, pegar aquele ônibus lotado, pegar o metrô lotado, ir para o seu local de trabalho. Então, para toda essa comunidade que não tem condição de garantir a sua quarentena, de garantir, no caso, a sua ficada em casa, é muito ruim. A ponto de, por exemplo, hoje as mortes estão concentradas na periferia. E por que a morte está concentrada na periferia? Se você tem uma discussão que o vírus não escolhe quem vai pegar. Isso é um fato. Ele vai pegar na Zona Sul, vai pegar na Zona Norte. Então, tipo, o empresário vai pegar, todo mundo vai pegar. Agora, tem uma diferença no posto de saúde aqui da nossa periferia, no Hospital São Luís. Entendeu? Há uma diferença entre aquela pessoa que sai da sua casa com Uber apenas para ir no supermercado fazer as compras,
ou nem precisa fazer isso, porque hoje tem uma série de aplicativos que você faz as compras e online a empresa deixa na sua casa. Então há uma diferença entre essa pessoa e o trabalhador que tem que estar indo todo dia para o seu local de trabalho. Todo dia tem que estar indo e vindo do seu trabalho, e horário de pico, né? 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, tá certo? Até as 8 horas, tu pode passar em qualquer parada de ônibus, está lotado. A mesma coisa é a Caixa Econômica. 7 da manhã até as 10 está lotado. Então tem uma fila que dobra os quarteirões onde ficam. A mesma coisa são os próprios postos de saúde. Nós temos feito uma campanha que é: se você pode ficar em casa, fique em casa, cuidando em casa, porque se você vai para o posto de saúde, você está com risco de pegar o coronavírus. Entendeu? E quanto mais você vai, pior ainda a situação. Então, há uma diferença e é importante pontuar, e sem sombra de dúvida está sendo pior para essa população, como você coloca, de periferia, dos nossos bairros, que não tem acesso à internet, não tem acesso ao celular, não tem acesso à televisão. Isso está sendo muito ruim. E é um pouco diferente para o setor que tem aí dinheiro, condições de estar numa piscina, tem a TV por assinatura. Então tem uma série de coisas que consegue aí entreter ao longo do dia, né? Só complementando aqui, que o Maurício disse muito bem aqui, as mortes concentram-se na periferia, né? Você fala aí, qual a segurança nessa família que está em casa hoje, de fato ela está em isolamento? Nós temos periferia aqui, Cristiano, você sabe, a gente conhece porque a gente é da periferia, a gente tem casas aí que, né, com um cômodo para várias pessoas, aonde essas pessoas, crianças desses ambientes, eu falo que é a rua, né, o quintal dele é a rua. Então a gente vê críticas por parte de pessoas que desconhecem essa realidade, dizendo assim: mas eles não estão fazendo isolamento social. Gente, eles vão fazer isolamento aonde? Né? Agora, é aquilo, nós temos, aí são dados da Organização Mundial de Saúde, da Fiocruz, a gente sabe que as crianças, elas não são imunes, elas pegam, a gente tem números aí, em maio já era mais de 130 mortes, crianças, né, e sequelas graves que ficam, né, da Covid-19, assim, elas não são imunes, mas ainda assim, as crianças e os jovens, os adolescentes, eles têm eles podem carregar uma grande carga viral e ser imune. Como é que fala? Não, como é que chama? Eles ter essa alta carga viral e não desenvolver os sintomas. São assintomáticas, essa palavra que, obrigada, Maurício, tinha me fugido aqui. Então, são assintomáticos. Isso não quer dizer que eles estão imunes, né? Mas eles podem passar. Então, as famílias não estão protegidas. Nós tivemos agora vários casos aqui, escolas do Parque do Lago, faleceu a mãe da vice-diretora de Covid-19, pais de alunos. A gente já chegou a ouvir que nós vamos ter uma geração de órfãos da Covid. E isso é um fato. Isso é um fato, os avós. Então, para quem que essas crianças levariam esse vírus? Para os seus pais, né, para os seus avós, e aí, de fato, nós vamos ter uma geração de órfãos da Covid-19. Nós acabamos, semana passada, não sei se vocês noticiaram aqui na rádio, o falecimento da Tânia. A Tânia é o nome da escola Eulália Silva, diretora há tantos anos, né, uma grande defensora da educação, se entregou, né, saiu em 2018, aposentada, né, para aguardar sua aposentadoria, a publicação, porque tudo é moroso no Estado, né, a morosidade é grande. E, infelizmente, faleceu da Covid-19. Né? Exato. Então, assim, a gente sabe que a Tânia estará sempre presente no nosso meio, no meio da educação, é uma grande referência para a comunidade escolar da Eulália Silva, aqui atrás, né, da rádio e região. Então, infelizmente, é por essa que nós estamos passando. Muito bom. Rádio Mister Web, programa Cidadania Legal. Hoje, né, Cristiano Augusto apresentando. E só para completar, Dora, né, de tudo isso, desse cenário que nós estamos vivendo, a gente ainda falar que o auxílio de 600 passou para R$300, né? E que
E que há pais, a gente sabe que em condições que estão desempregados, ou com trabalho reduzido, ou com outros com o trabalho suspenso. Então, são situações que é difícil, né? É difícil, que o quilo do arroz está R$40 também, a gente sabe, e assim vai indo, né? Será que teremos consciência nas eleições? Mediante a tudo isso? Esperamos que façamos boas escolhas, né? Bom, o Alan Martins, ele disse que dentro das próprias diretorias há trabalhadores que pegaram Covid-19 e infelizmente perderam suas vidas ou seus familiares. Já o Alexandre Alves, né, mandou uma boa noite, obrigado pela participação. Ele mandou que é grande e necessário debate. Escola é o local de conhecimento, debate e reflexão. Ou depósito de crianças e adolescentes para reativar a economia, gerando mortes e aumentar a pandemia. Né, ele fez essa pergunta, esse questionamento. E a Rosa Maria Salles, realmente, o maior índice de contágio está na população de baixa renda, ou sem renda nenhuma, mais especificamente entre pretos, pobres e periféricos, né? Bom, né, prosseguindo aqui. Dora, fiquei sabendo que houve uma live aí, né, dia 28/9, que iniciou às 19 horas, né, o que você pode trazer pra gente aí da live? Então, essa foi uma live nacional, né? O Maurício vai falar melhor aí no âmbito nacional. Para mim foi uma honra muito grande, assim como está sendo agora, neste momento, poder compartilhar aqui com vocês um pouco dessa experiência, né? E dessa luta que eu falo. A gente aposenta o cargo, mas a luta não se aposenta, né? A gente está aqui e ela é contínua. E falar nessa live, defendendo o nosso posicionamento real, sem demagogia alguma, de que aprendizagem a gente recupera e vidas não, falando com propriedade de que quem teve na sala de aula e teve, eu falo, né, sucesso com todos os alunos com os quais trabalhei. Então, o que é que a gente percebe aí? A oportunidade das lives é levar, né, para outros professores o nosso posicionamento e estar ali. Eu falo, fiquei bastante nervosa, né, porque ali com o povo do Brasil inteiro, quando eu olhei que já tinha 1000 visualizações antes de eu falar, eu falei, meu Deus. Mas aí depois eu vi que estamos todos no mesmo barco, é um pessoal de luta, né, e é com este pessoal que a gente vai dar as mãos e que a gente vai seguir, tentar fortalecer esse pensamento de luta de classe, né, que nós vemos aí tão esquecido não, né, com tantas dificuldades de se firmar nas periferias, se firmar na sociedade. A classe trabalhadora, ela tem que se unir. E professor, mais uma vez eu clamo, professor tem que se ver como classe trabalhadora, né? E é isso, a gente participar da live foi bastante importante, a gente teve aí grande repercussão. Maurício vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a live tá no Face da Dora, tá no meu Face, depois a gente pode compartilhar com a rádio. Mas o que é interessante? Nós juntamos em torno de 10 estados, professores do ensino básico principalmente, então, e cada um deles nós fomos conversando e tentando tirar conclusões sobre o que está acontecendo no seu estado. Que eu fiquei bastante impressionado foi com a fala que teve de Manaus. A professora que falou sobre Manaus, ela relatou que já são hoje mais de 2.000 professores infectados com coronavírus do início das aulas para cá. E aí ela colocou uma discussão que o sindicato fez uma greve ali em defesa da vida. E a justiça agora está determinando que os trabalhadores voltem para a sala de aula, ou seja, está todo mundo meio que junto no intuito de voltar às aulas, né? E o prefeito está desesperado, porque foi o prefeito que, não sei se vocês acompanharam pela mídia, primeiro ele chorou lá em março, né? Março, abril, chorou, disse que se arrependia de ter votado no Bolsonaro, que não queria mais nem ver o Bolsonaro pintado na frente dele. E aí conseguiu conter a questão do coronavírus, né, no município e voltou agora às aulas. Voltou, acho que pensando em alguma promoção, algum recurso que viria para o município, coisa que não se concretizou, porque não está indo nada. E o município voltou a ocupar o papel de destaque que estava ocupando em abril, ou seja, as mortes aumentaram,
a contaminação aumentou a esse ponto como eu estou colocando. Foram mais de 2.000 professores que o sindicato relata que estão com o coronavírus. E agora o governo do estado não quer que tenha lockdown. E o prefeito está desesperado para ter lockdown, porque ele sabe que já não tem leito. Entendeu? E é isso que nós estamos um pouco brigando nas outras regiões. Os professores de Brasília também relataram que lá o governo está tentando, desde o início da pandemia, tentou voltar às escolas militares. Inclusive nas escolas militares teve um reflexo esquisito, porque o governo Bolsonaro disse, não, vai voltar. Aí os militares falaram, não, ninguém vai mandar filho para a escola, não. Então, tipo, tá, vai voltar amanhã. O pessoal disse, não vamos voltar. Fizeram uma reunião lá dos militares, aqui ninguém vai voltar. Então, o Bolsonaro e o governo libanês tiveram que voltar atrás. E agora, de novo, está tendo toda uma discussão, porque eles querem de novo voltar às aulas, e os pais não querem mandar os alunos, porque dizem, beleza que eu votei no Bolsonaro, eu sou militar e tudo mais. No entanto, uma coisa é eu ser militar, outra coisa é defender que meu filho tem que morrer. É a vida, né? Ou defender que eu vou morrer daqui, entendeu? Então, em Brasília, segue o processo, e nós ficamos muito tristes com a decisão aí de alguns estados do Nordeste, né? Que são vistos como de esquerda a nível nacional, né? O caso do Ceará, que infelizmente o governador acabou de decretar que volta às aulas agora esse mês. O caso do Maranhão, que liberou as escolas particulares. O caso de todo o Nordeste aí que está tentando fazer com que volte às aulas. Eu falei, gente, ou nós defendemos um projeto alternativo, ou nós não ou nós não defendemos, porque fazer coro hoje com o Bolsonaro, que infelizmente é o grande responsável e tem uma responsabilidade muito grande pelas 140 mil mortos que tem hoje. Olha o cálculo, foram 4 meses para chegar a 100 mil mortes. Em um mês nós já estamos em 40 mil. Significa que no final do próximo mês, e inclusive com a volta às aulas agora, nós vamos passar de 200 mil leitos. Olha a situação do Brasil. Se você compara com outros países, é muito desesperador esse processo. Mas a live foi muito importante, participou a Unidos para Lutar, os companheiros independentes da Zona Sul, vários outros agrupamentos, que tipo assim, não tá todo mundo junto, mas nesse sentido se juntaram para fazer uma live e dizer que estamos junto contra aí o retorno às aulas presenciais. Bom, Rádio Mister Web, né, programa Cidadania Legal. Só para finalizar aqui que a Rosa Maria Salles falou que ainda tem o PL 529, né? Mas por questões de tempo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas só vou fazer uma pergunta dupla aqui, né? Pedir para a gente finalizar o nosso programa, que é o seguinte: você pode dar seus informes da POSP, tá? Finalizando. Que eu coloquei de fundo a imagem da POSP, quem está nos assistindo está vendo, né? Agradecer também a participação de todos que nos acompanham, que sigam a gente nas redes sociais, né? A pergunta é o seguinte, né? Já pensando em finalizar o programa. Caso amanhã fala, tá definido, vai ter o retorno presencial e vai ser isso mesmo. E aí, vai ter greve? E, para finalizar, qual que é a escola ideal, né, na visão de vocês? Então, a escola ideal é aquela escola que realmente acolhe, que ofereça, vou repetir aqui, né, que ofereça oportunidade, mas com equidade. E a escola ideal é aquela que prepara o seu aluno para enfrentar, né, a vida, para defender os seus direitos e para lutar, né? E que também ofereça ao aluno a capacidade de fazer críticas, né? Eu digo que a nossa função não é chegar lá e ensinar grandes equações matemáticas, ou chegar lá fazer grandes experiências de ciências, não é isso. A função nossa é ensinar a estudar. Quando a escola ideal é aquela que ensina o aluno a estudar. Porque um aluno que aprende a estudar, o professor ele passa a ser orientador de estudos. E ser orientador de estudos é muito melhor do que ser só o professor, né? Então, ensinar a estudar, para que a gente venha a ter parceiros como a gente está sendo agora, Cristiano. Agora, a POSP é o maior sindicato da América Latina, é uma entidade de luta, nós estamos, como o Maurício falou, a gente faz parte da oposição à direção majoritária
majoritária, que está há anos, né? A gente já, até fora do ar, a gente já tinha comentado sobre a permanência em cargos, né? Principalmente cargos de sindicais. A gente entende que não precisa ficar tanto tempo, né? Tem que ter essa rotatividade. O sindicalismo ele precisa ser repensado. Então nós somos a oposição unificada, combativa, né? Nesse sentido de fazer esse sindicalismo da base, de trazer a informação e a formação da base, buscar de fato o professor lá que ele se entenda como classe trabalhadora, trazer esses alunos já para essa formação, diferente do que aí os governos de direita dizem, né? Que a gente faz a cabeça dos alunos, que a gente manipula, nada disso. Você tem que dar oportunidade para que esse jovem seja questionador, né? Para que ele consiga fazer os questionamentos com base, como é que eu posso dizer? Com base, né? Que ele consiga questionar e ele consiga não aceitar tudo que vem, né? Para isso, ele precisa ter o conhecimento. Então, por isso, uma escola que forme alunos com questionadores, com seu conhecimento. Tá. Para ir concluindo, nós achamos que os professores têm que se tornarem ativos nesse debate. E primeiro, para se tornarem ativos, é preciso convocar os conselhos de escola. A comunidade é quem tem que falar se a escola tem condições ou não de voltar. Então tem que ter reunião de conselho de escola. Você professor, você professora, esse é o primeiro embate nosso. O segundo, nós temos um calendário que vai culminar agora no dia 17 do próximo mês em assembleias regionais. E os professores também têm que opinar. Nós aqui, eu, a professora Dora, temos uma opinião que nós precisamos convocar uma greve para defender a vida de todos os profissionais. Uma greve sanitária para que todos nós terminemos a pandemia vivos, tá certo? Agora o professor tem que participar. Não dá para ficar lá só tirando a pedra ou só criticando. Ou ele volta para a sala de aula e aí está exposto ao coronavírus, ou ele vai fazer uma greve. E como toda greve tem todas as consequências, podemos ganhar, podemos perder. O que eu tenho certeza nós vamos ganhar mais vida, mais tempo de vida fora da escola. Nós temos uma fórmula sobre a escola, que hoje a escola nossa, o ensino médio, chega a 45 alunos. Agora com a evasão que está tendo das escolas particulares, eu tenho turma que estão chegando a 55 alunos. Tá certo? Essa que é a realidade do Estado. Ao nosso ver, isso tem que cair pela metade ou menos ainda. O ideal seria as salas de aula com 25 alunos. O ideal seria ter mais professores, ter concurso público, salário, que não é tudo, mas é importante, a valorização. Isso não tem, infelizmente, e é por isso que nós estamos brigando também. Quero agradecer a todos que estão acompanhando, já entrando aí nos finalmente. Nós vamos convocar os colegas que são da minha região. Amanhã, às 9 da manhã, nós estaremos na frente da Prefeitura de Itapecerica da Serra. Lá, inclusive, que o prefeito pegou coronavírus, está hospitalizado com relação a isso, para que o prefeito edite um decreto suspendendo as aulas presenciais. Tá certo? E chamar todos a virem para a luta conosco, tá certo? Agradecer, obrigado pelo espaço. Eu, enquanto diretor da POS pela oposição, estou à disposição de vocês. Quiserem fazer outras atividades como essa, é só chamar. Agora que eu já sei chegar direitinho onde é o local. Tá bom? Obrigado. Agradeço a todos os ouvintes. Cristiano, sabe que você é um menino do meu coração. Obrigada aqui pela oportunidade. E precisando, qualquer coisa que precisar, a gente está aí em prol da periferia de São Paulo. 30 segundos. Está sendo votado agora o PL 529. O governo do estado está colocando em votação. O governo do estado está com um voto a menos para votar e está tentando dar um golpe, que é o Cauê, que é o presidente da Lesp, está tentando sair da presidência para votar. É importante que todos os professores que estejam perto vá para a Lesp e se somem nesse processo. Dia 30 nós vamos estar fazendo um ato estadual, que é um ato nacional,
contra a reforma administrativa que está sendo imposta pelo governo federal e aqui no nosso caso, aqui pelo governo Dória, infelizmente através desse projeto que é o 529. Obrigado. Rádio Mister Web, programa Cidadania Legal, né? Só primeiro parabenizá-los, né, professores, seguir sempre na luta. Agradecer também a participação de todos, né? Que aqui... Bom, vamos lá. A Adelaide, ela disse que aqui em Taboão da Serra, pelo levantamento que fizemos, houve um aumento absurdo de casos, dobrou em menos de 2 meses. A Rosa Maria Salles falou, sem vacina, sem aula, não ao retorno presencial, pela suspensão do ano letivo. Conteúdo se recupera, vidas não. Olinda mandou boa noite. Vamos lá, Adelaide falou que hoje, né, nós da escola de Amico anexados na sede um documento conjunto de não retorno. Parabenizando a Dora aqui, a Rosa Maria mandou parabéns, Dora. A Emília Tanaka mandou parabéns, adorei esclarecimentos, obrigado. Gente, programa Cidadania Legal aqui na Rádio Mister Web, tem o papel de informar, semanalmente estaremos aqui, sigam a gente nas redes sociais e mais uma vez, parabéns professores. Boa noite pessoal.